Começando mais um podcast Me Casa, eu sou Cássio Rossini. Rodrigão, hoje a gente vai falar de um tema que a gente gosta muito, né? Gosta muito e o brasileiro gosta também, né? Que é renda passiva com Ah, imóveis, O né? Brasil é o país dos rentistas. Exatamente. O que todo mundo quer é ficar deitado na rede, morando na praia, vivendo com a sua rendinha tranquilo, né? Só olhando os cifrões cair na conta, só as notificações. Mas a gente sabe que no Brasil, ter renda passiva também não é uma coisa tão simples assim, tão banal, né? Se você quiser depender da aposentadoria, você, talvez não vai ter a aposentadoria que você queria. Então, Aqui no Brasil, quando se fala de renda passiva, eu acho que o brasileiro já pensa naquele investimento da renda fixa, que você só transfere o dinheiro para lá, deixa lá rendendo a gordurinha e não precisa se preocupar com nada, mas não é bem assim, né? exatamente. Mas aí você pensa, 14, 15% ao ano sem fazer nada. Você fala, vale a pena, né? Como você começa a analisar, vale a pena. Mas quando você não conhece o resto, né? Exatamente. Por isso que a gente trouxe ele aqui. Então trouxemos um dos maiores especialistas em renda passiva com imóveis, né? Isso, e trabalha num fundo imobiliário, então pode criar os contrapontos. Vai criar alguns contrapontos aqui interessantes hoje. Então seja muito bem-vindo aqui ao Me Casa, Pedro Câmara. Obrigado. Trabalha, né, numa empresa de um fundo imobiliário, investe em imóvel, e então conheço um pouco dos dois mercados, né, tanto do tijolo real quanto do ativo financeiro ali do fundo imobiliário. Mas eu, obviamente, todo mundo que me acompanha sabe que eu gosto muito do tijolo. E como que é esse negócio para você? Você trabalha com fundos imobiliários e também ensina sobre renda. Qual que é melhor? É FIIs ou é renda com Airbnb? Se trabalha com os dois, a gente já pode começar com essa pergunta, né? O que é melhor? Depende. Né? Eu estava até conversando, né? Eu gosto de investir no mercado residencial, né? Então, a minha tese, né, no mercado imobiliário está muito pautada nisso, né? As pessoas sempre precisam de um lugar para morar. A pandemia provou isso aqui, né? Mesmo com estúdios aqui em São Paulo que o inquilino saiu, eu consegui repor o estúdio. Mesmo, né, na pandemia, o Airbnb estava cheio aqui quando eu abri ele no meio da pandemia. Então, talvez diferente ali de uma laje corporativa, de uma sala, de uma loja, talvez um pouco menos, mas se manteve bem estável mesmo numa grande crise, né, que a gente teve. E hoje não existe muito fundo imobiliário residencial, né? É um mercado um pouco novo ali no fundo imobiliário. Mas eu acho que dois pontos principais, que eu gosto do mercado de tijolo e podemos falar também das vantagens do fundo imobiliário, né? Sim, sim. Alavancagem, que é o que eu falo muito no Instagram, né? Você não consegue ir ali no gerente do banco e me empresta aí R$200 mil para eu comprar fundo imobiliário. Não existe uma linha de crédito. Seria legal isso, né? Eu dou 20% de entrada para eu ter R$400 mil em fundos imobiliários me gerando renda. Seria fácil daí, para eu mesmo pagar a parcela já. Você até consegue, mas não é legal. Esse seria um produto interessante, né? Não sei qual é a viabilidade disso. Seria quase uma pirâmide, eu imagino. Não sei como é que o banco iria avaliar, né? É que não tem como botar em garantia, né? Acho que esse é o grande ponto, né? Uhum. Alguém talvez um dia vai fazer isso, não sei. Mas eu acho que esse é um ponto, né? Falando até um pouquinho então da alavancagem, depois a gente pode entrar nesse assunto, porque as pessoas têm medo de pegar financiamento, né? Uhum. É quase que como um palavrão no Brasil. E também o fato de o tijolo, né? O imóvel que você compra, você tem, obviamente, pouco não, né? Você tem controle sobre o ativo e você está mais relacionado, de certa forma, com o preço do mercado do imóvel, né? O fundo imobiliário, a cota, ela está muito relacionada com a taxa de juros, né? Então, a taxa de juros subiu, como aconteceu agora, as cotas caíram, né? Porque ela está atrelada, de certa forma, ao risco da renda fixa, enfim, tem uma correlação. Caiu a rentabilidade das cotas dos FIIs, você diz? Quando a taxa de juros sobe, né, e você faz essa comparação entre investir em fundo imobiliário e investir em renda fixa, obviamente que você considera, né, a renda fixa mais segura, né? Então, para você investir num fundo imobiliário, você vai querer ganhar um pouco mais do que a renda fixa, vamos dizer assim, né? O risco é um pouquinho maior, exato. então, recompensa tem que ser um você pouco compara maior. lá com títulos do Tesouro, tem que ter, né, uma diferença ali. Então, acaba que para aumentar esse yield, né, do que você tem de renda daquele fundo,
acaba equilibrando a cota, no caso agora para baixo, né? Para quem está comprando, ter um yield proporcional ali que faz sentido para o que o investidor, pessoa física, entende como risco. Ele vai pagar menos na cota para ter uma mesma rentabilidade que o outro cara que já estava lá, tipo isso. Um pouco disso. Só que para ele pagar menos na cota, porque tem alguém vendendo a cota mais barata, né? Então isso é um outro ponto, né? Por ter muita liquidez, né? E aí é um ponto negativo do imóvel, né? Que tem menos liquidez. Ponto negativo e positivo. Eu vou explicar aqui o que eu entendo, né? Como o fundo imobiliário tem muita liquidez, tem muitas pessoas comprando e vendendo a cota, né? É muito mais fácil você vender uma cota de R$50 do que um imóvel de 500 mil, né? Com certeza. Só que justamente por ter muita liquidez, as pessoas às vezes tomam decisões irracionais, né? Então a pessoa... Caiu, eu vou vender. Ai, Exato. que desespero. Caiu, vou vender. A renda fixa subiu, não quero mais fundo, agora eu quero tesouro. E aí essa decisão meio que irracional em massa, né, acaba que dando muita oscilação nesse valor da cota. Tipo, né? o negócio protege a pessoa dela mesma, né? É o que você O fala, imóvel. o valor o da cota ele imóvel. tá muito mais relacionado à percepção das pessoas com relação ao dinheiro delas derretendo do que o valor do tijolo. Exato, né? Então, se a gente pegar agora fundo imobiliário, você vai ver que muitas cotas estão abaixo ali do valor patrimonial, né? Então, uma avaliação do que vale aquele imóvel do fundo, a cota está valendo menos, o que não faz muito sentido, né? Então, se a gente pensa assim, se uma pessoa chegar hoje, você tem um imóvel, né? Ó, eu vou te pagar 70% do que vale esse imóvel. Você, não vou vender, né? Você só vai vender se você estiver numa situação que você realmente precisa do dinheiro. Mas isso no mercado financeiro, ou vamos pensar, né, no fundo imobiliário, está acontecendo talvez todo dia com fundos que estão ali 20%, 30% abaixo do valor patrimonial da cota e as pessoas vendem normalmente, né? Coisa que elas não fariam com a casa dela. Puta desconto subjetivo ali que a pessoa não sabe. As pessoas desavisadas. Nem necessariamente desavisada, mas é que eu acho que é uma relação diferente do dinheiro e do patrimônio, né? Eu acho que as pessoas talvez são mais apegadas, vamos dizer assim, com o imóvel, né? Real, tijolo que elas possuem, e mais desapegadas, talvez, com ativos financeiros que estão na tela do celular, que talvez elas, né, não tenham uma relação tão direta, né? Então, acaba que tem alguns movimentos irracional e, de certa forma, né, o mercado de ação, fundo imobiliário, tem muito disso, né? Você não consegue entender por que o mercado inteiro agora está vendendo, se talvez o fundamento daquela empresa, enfim, continua bom, né? Mas isso acontece. E isso em massa no mercado imobiliário a gente não vê. A gente não vê, tipo, nossa, muitas pessoas vendendo com muito desconto os imóveis ao mesmo tempo. Não. Só em acontece. leilão. É que ao mesmo tempo que tem a né? facilidade de você comprar o fundo imobiliário, essa facilidade também, Vender. você toma decisões erradas com a mesma facilidade, né? E o preço da cota não necessariamente equivale ao preço do imóvel, que é o que eu estava dizendo. Então, lá, se tem lá 20 imóveis dentro lá e somados eles valem 20 milhões, essa cota está valendo 15 para vender agora, porque está desvalorizado. Ela reflete mais a oferta e a demanda e taxa Selic e oportunidade, porque quando sobe a taxa Selic fica interessante para renda fixa e aí cai as cotas dos fundos para as pessoas entrarem, para elas continuarem entrando como oportunidade, né? Então não reflete o valor do imóvel. Já no residencial, quando você tem um imóvel, o que determina o valor do imóvel é o próprio imóvel, o mercado. Claro que aí é o ponto da liquidez, né? Se você precisar vender o imóvel muito rápido, possivelmente você vai ter que também dar um desconto, né? Não se vende, não sei, imóvel em menos de um mês, assim, tá? Assim, como via de regra, vamos dizer assim, né? Pode ser que Tem um que imóvel ter um muito bom bem time de localizado. corretores ali. No fundo imobiliário você tem agilidade para tomar decisão ruim. No caso do imóvel, você ainda tem um tempo para pensar se realmente aquela decisão. Você não pode se desfazer em partes. Exato, você não pode se desfazer em partes. Mas aí é a vantagem dessa liquidez diária do fundo, né? E aí, claro, né, tem a questão tributária da renda na pessoa física, né? Que, pelo menos, né, se não mudarem, né? Que estavam querendo mudar ano passado, né? Na tributação, né? A tributação, E obviamente que é muito mais acessível, né? Então,
uma pessoa que não tem condição de pegar o financiamento ou não tem condição de comprar um imóvel à vista consegue comprar 5 mil, 10 mil reais, 15 mil reais de fundo. Então né? é isso, galera. O mercado financeiro é para quem está começando, entendeu? Você acha... É difícil. Vocês um dia vão chegar no real estate. Não, os caras que estão no fundo imobiliário são os caras já expert em imóvel. Falando, não, a gente tem que fazer alguma coisa para quem não sabe nada comprar, né? Não, é que assim... Tô brincando. Acho que a grande lógica, né, da estruturação de fundo imobiliário é justamente você viabilizar, né, o funding, né, o dinheiro para essas grandes operações. Né? Então, legal, vou construir um centro logístico. É difícil você ter um investidor ali que vai fazer, é mais só fácil. Pessoa física ali, 20 milhões de crédito. Exato. Então, acho que faz total sentido nessas estruturações. Total. Portanto, por isso que a gente não vê fundo imobiliário de um imóvel para Airbnb. Acho que talvez não faria sentido, né? Fora que tem também todo um custo para você ter um fundo imobiliário que não viabiliza com um imóvel. É por isso que não tem coisa residencial? Fundo imobiliário não, não é por isso. É porque o mercado de renda de imóvel, né, institucional, ele no Brasil, ele é basicamente mercado de laje corporativa, shopping e centro logístico, né? Mercado institucional de renda residencial é muito novo no Brasil, né? Muito, muito comum fora do Brasil. Então, se você vai lá nos Estados Unidos e você olha lá, né, no CBD, né, que são lá os centros das cidades que tem aquelas torres residenciais, dificilmente são proprietários que compram os apartamentos tipo eu aqui em São Paulo, entendeu? Então, lá nos Estados Unidos é muito comum fundos que constroem, incorporam, né, e alugam os apartamentos residenciais. Que da hora. Isso já chegou no Brasil, já existem alguns, já tem pessoas fazendo aqui em São Paulo, mas assim, dá para contar, acho que uma mão aqui. Mas já tem na bolsa, tipo, dá para ir lá e comprar um fundo residencial? Tem uns 3, acho que uns 3, 4, assim, que estão com essa tese, né, realmente de renda residencial, mas não tem muito histórico ainda, e o mercado é muito novo no Brasil, né? Tem até um, inclusive, que está pegando parte dos imóveis e colocando o Airbnb Booking para também testar o short stay no fundo imobiliário, que é interessante. Isso é legal, hein? Isso é interessante. Imagina um monte de gente poder investir em Airbnb. Exato. Sem precisar botar a mão na massa mesmo? E aí, claro, né, não é um imóvel, né? A gente está falando de vários estúdios que estão em um fundo, né? E rentabilidade tem para dividir com os investidores aqui, eu acho, né? Se você tiver uma carteira com uma tese boa ali, localização. E será que é no fundo que ele trabalha? Será que a gente pode falar? Não sei. Depois a gente descobre se pode falar. Pior que não é, né? Eu trabalho lá na YouLiving, que é só moradia estudantil, né? Então, e não é short stay, é realmente contratos longos para a pessoa que vem e quer ficar mais tempo, né? Não é uma locação de diária. Sim. Ali, né? Para vocês que não entendem, a YouLiving é uma empresa que que cuida da gestão do fundo de investimento que faz que pega um prédio, transforma lá em 300 apartamentos e faz o aluguel. Exatamente. Né? Também exatamente. É uma renda passiva, só que em grande escala. Né? Exato, né? É um fundo fechado, né? Então não é um fundo que você pode comprar, né, na bolsa ali. Mas a tese é essa, né? Você captou um dinheiro bastante grana, comprou vários imóveis inteiros, reformou, né? Então retrofit, que é bem interessante também, né? De você pegar imóveis que estavam talvez não muito bem utilizados, reforma. Vou pegar o exemplo ali que a gente estava falando ali perto da Paulista, né? Era um prédio da década de 60, 70, de uns 17 andares, bem aquela arquitetura anos 70, 4 apartamentos por andar, apartamentos, acho que era 2 ou 3 dormitórios, 4 por andar, que virou 20 estúdios por andar, né? Então, você pegou... 4 apartamentos quebrados em 20 estúdios? 20 por andar. Estúdios. Caraca, porque eram apartamentos grandes, né? Vamos pegar na década de 70 ali, deviam ser apartamentos tudo de dividido, 90 metros sim. quadrados, exato. E aí você faz, né, o corredor com as portinhas e divide em estúdios. Caraca, né? mano. Então, é uma tese interessante. Talvez alugar apartamentos grandes ali, de 3, 4 dormitórios, já um pouco desatualizado, com aquele banheiro velho, sabe? Não tem tanta liquidez. Mas estúdios para universitários do lado da Avenida Paulista de várias universidades tem mais liquidez do que aqueles apartamentos antigos. E é uma puta sacada, porque o prédio é muito legal. Eu falo isso porque a gente, como GD, participou desse prédio.
da mobília desse prédio na época, né? E coincidência, tá? A gente não se conhecia. Exato, conhecemos hoje. Vamos dar um contexto pra galera, só pra eles entenderem melhor, né? Ele tá falando aqui de moradia estudantil, tudo mais, aí o living. A GD, por coincidência, né? Quanto tempo atrás? 2 anos Foi atrás? Em 2020, 3 anos atrás. 3 anos atrás. Pandemia. Acabou fechando uma obra, entrou na concorrência, tudo com a You Living, e acabou pegando uma obra e a gente fez 340 apartamentos lá, né? Então, lá são muito legais, que são 20 apartamentos e uma cozinha compartilhada. O prédio tem bar na recepção, tem beach tênis, tem um rooftop muito maneiro para umas festinhas. E o prédio é muito moderno, é muito da hora, velho. Bonito, Era né? de 60 aquele prédio? Eu não sei exatamente o ano, mas acho que era 60, 70, mais ou menos. Por aí, assim. Né? E é um formato legal, porque a ideia até deles é basicamente o que a gente está fazendo em Airbnb. Né? Só que em grande escala. Só que em locações maiores. Em locações por mais tempo. Mas né? o foco é estudante, né? Então é uma tese de renda residencial focada no estudante, né? Então, bem lá, específico nicho, né? É específico lá, então fora do Brasil, né? Então existe muito esse investimento institucional em algumas teses, né? Então você tem, que nem eu estava explicando ali, o multifamily, que são de fato essas incorporações de prédios, né? Como um prédio que a gente compra aqui para morar, só que lá fora eles incorporam, não tem lançamento nem nada, eles incorporam para alugar, né? E aí tem de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, tudo para locação, né? Essa é uma tese, que é um multifamily. Uma outra tese seria o student housing, né? Que aí sim, são prédios próximos de universidades que você só aluga para estudante. Aquele imaginário que a gente tem do filme, né? Das fraternidades. Exatamente isso, né? Que o estudante nos Estados Unidos ele se muda lá para a faculdade para sair da casa dos pais e ele vai morar num dorme. Esse dorme normalmente é um fundo imobiliário para universitários, não é necessariamente da faculdade, né? São fundos que incorporam, e aí, obviamente, lá eles fazem dentro do campus, parceria, um pouco diferente do mercado aqui. Mas é uma tese. Outra tese de residencial é para senior living, né? Então, nos Estados Unidos... Senior de terceira idade, né? Então, você tem lá condomínios de casas na Flórida que eles incorporam, né, o loteamento de casa e alugam para quem é da terceira idade, ou prédios, enfim. Né? Ao invés da cozinha coletiva, tem o dominó, que os velhos podem ir lá jogar junto. A bocha. Pode jogar truco. É que você vê que quando você está num mercado um pouco mais desenvolvido, você já começa a ter essas especificidades bem trabalhadas, né? É diferente. Né? Então, para você entender aqui que a gente não trouxe qualquer pessoa aqui, né, cara? O cara entende de grande escala, trabalha com isso, e além disso tem um outro projeto muito legal, que é o Escola de Imóveis, que é para renda para pessoa física, pessoa né? física. Tem renda passiva com imóveis. Exato. Né? Olhou assim e falou, puta, os caras conseguem fazer isso para estudante, vamos fazer para mas sabe, surgiu assim? Tipo, você vê no fundo imobiliário tendo renda, você falou, vou ensinar a pessoa a fazer isso sozinho. Foi bem, na verdade, assim, é difícil entender quando que surge, né, uma paixão, um desejo, um sonho, mas eu sou apaixonado por imóvel há muito tempo, né? Eu me lembro que, devia ter o quê? Uns 10 anos, eu me pegava desenhando planta, né? Sem nenhuma noção de escala. Eu me formei em arquitetura. Você se formou em arquitetura? Então, por algum motivo, né, já tinha isso de, cara, fazer construção de Lego. Eu joguei muito SimCity, joguei muito The Sims. Puta, muito mesmo, assim. Passava horas e horas construindo cidade ou fazendo... O The Sims, a parte que eu mais gostava era fazer a casa, não era nem ficar jogando lá com os bonecos, né? E eu me lembro que eu acho que quando eu tinha ali pelos 17, 18 anos, eu li um livro que era de renda passiva com imóvel, né? Um livro que até é traduzido, porque é um livro gringo, né? Então, e aquilo me despertou, assim, pô, né? Que interessante, né? O cara vai lá, compra, financia, aluga, paga o financiamento, e aí ele compra mais um. Por que as pessoas não fazem isso no Brasil? Óbvio que, né, outras pessoas já faziam, não né? é difundido de forma alguma. Mas não tinha, obviamente, tanto conhecimento, né? E aí eu acho que isso já tinha, né? Quando eu comprei o primeiro móvel com 20 anos,
A ideia até era ficar alugado, mas eu comprei e revendi. Caraca, com 20 anos comprou o primeiro imóvel anos. já? Como que você conseguiu fazer isso, velho? Um prodígio. Então tem que dar um passo atrás, né? Vamos falar igual o Rodrigo Góes. Quem ele pensa que é? Financiado com 20 anos. Jesus, Kid. Financiado ainda. Eu sempre fui meio nerd, né? Como eu tava falando aqui dos jogos. E com 14, 15 anos, eu queria ganhar dinheiro, né? Então, além de ser nerd, eu sempre tive essa veia financeira, de realmente... Ninguém segura um nerd ganancioso, velho. Isso é uma verdade, velho. Ninguém segura, mano. Não tem como. E eu queria, não, beleza. Eu me lembro que eu abri uma conta numa corretora com 14 ou 15 anos, lá em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre. E meu pai, acho que tinha que autorizar, enfim, e... Eu acho que na época, né, obviamente, né, não tinha esses aplicativos, enfim, e aí eu comprei uma ação, acho que eu comprei R$100 na ação e o custo da transação foi 50. Não fazia sentido nenhum. Ótimo negócio. Se a ação valorizasse 50%, eu tava no 0 a 0 ainda. Em um dia. Mas foi isso, assim, tipo, quem é que, sei lá, estou falando de 2004, né? Quem é que com 14 anos quer, não, pai, abre uma conta aí porque eu quero investir em ação, quero comprar, enfim, porque eu quero investir meu dinheiro, né? E aí acho que o que eu fiz na época, que é o que eu sabia, que era computador, eu comprei livro que ensinava HTML, Flash e comecei a fazer site. Então, a minha carteira de trabalho, eu postei já, a galera ficou rindo. Eu tinha 14 anos de idade, né? Minha mãe ela foi comigo fazer a carteira, a foto é horrorosa, porque eu consegui um estágio numa agência de publicidade para fazer site, né? Então eu fiz um curso, a escola não queria deixar a minha mãe me matricular, ela foi lá comigo, imagina uma criança de 14 anos, numa escola para gente que era formado na faculdade e queria aprender a programar HTML, enfim. A escola falou, não, mas a gente não pode receber seu filho aqui, tem que ter no mínimo uns 17, 18 anos. Não, ele é muito quietinho, não vai atrapalhar a aula, enfim. E aí eu fiz, eu acho que era o quê? Uns 3, 4 meses, né? Era um curso técnico, basicamente, assim, né? De especialização. E aí o professor viu que, puta, eu era bom mesmo. Eu ainda me considero essa parte de design criativa, não é à toa que depois de fazer arquitetura, eu tenho um olho bom, assim, para design. E aí o professor me indicou para uma empresa de publicidade e aí eu fui estagiar lá com 14 anos. Mas qual era a dinâmica, né? Eu estudava, estava na 4ª série, era da 1h30 até as 6 a escola e o estágio era das 8 ao meio-dia. Então, meus pais me levavam de carro até o estágio, me buscavam meio-dia, eu ia em casa almoçar e me levavam para a escola à tarde, né? Só que o que eu me dei conta depois de, sei lá, 4, 5 meses? Que eles me pagavam, eu acho que 350, 400 reais. E eu me dei conta que se eu fizesse um site por mês, eu ganharia aquilo ou mais, né? Uhum. Aí eu pedi demissão e comecei a fazer site por conta. Os caras olharam, o cara sabe fazer um site, uma diabra barata. 14 anos. 14 anos. É o que toda empresa quer, um estagiário bom, que sabe fazer várias coisas baratas. Excelente. Aí eu comecei a comprar palavra-chave no Yahoo, que na época o Google não era tão famoso. Com 15 anos tava comprando palavra-chave no Yahoo. Puta, eu tava comprando um jogo no eBay em leilão achando que eu tava inteligente, então, velho. se você digitasse lá em Porto Alegre, preciso de um site, construção de site, possivelmente você ia cair no meu site. E aí eu fazia basicamente para médico, pequeno comércio, enfim, começava a fazer sites. Assim. Eu me lembro que eu cobrava em torno de R$1.000. Mas pensa, R$1.000 em 2005, 2006 é diferente de R$1.000 hoje, né? Porra. De pegar a inflação, né? Era em 2006? Por aí, 2005, Fora a 2006. idade que você tinha, né? Que aí multiplica por 10. Porque a despesa dele era o quê? Era comprar jogo de videogame, comprar um computador novo, placa de vídeo. Placa de vídeo, era isso que eu ia falar. Placa de vídeo. Essa era a maior dor do jovem dos anos 90 lá, velho. Que queria jogar o CS, queria jogar os jogos online e a placa de vídeo não aguentava. Eu passei por isso. Tinha que jogar Tibia, né? Pois é. Eu me lembro que eu fui para os Estados Unidos em 2005 fazer um intercâmbio e eu voltei com uma tela plana. Meu sonho de desejo era ter aquele computador com a tela de LCD. Nem sei se era LCD na época, mas era o máximo. Plasma, pode ser.
Com 15 anos montei lá meu quarto, que aliás, eu assistia muito aqueles programas de reforma gringo, né? Que a pessoa reformava a casa, eu cheguei para meus pais e falei, eu quero mudar de quarto, eu quero reformar o quarto. Eu fiz um projeto com um tijolo à vista. Pô, se eu olhar hoje o projeto de 2005, eu vou falar que ele ainda estava... Industrial. Só que na época também nem tinha aquela... Hoje você tem essas pastilhas fake, né? Que é realmente o tijolo que você cola na parede. Na época não tinha. Minha mãe abraçou lá a minha ideia, a gente foi até uma olaria, convenceu o cara a quebrar o tijolo, cortar o tijolo no meio, para eu conseguir colar na parede do quarto, porque eu queria, obviamente, né, você olha esses programas gringos, né, é porque as casas eram construídas com aquele tijolo que você tira o reboco e aí fica aparecendo o tijolo antigo, né, Sim. E eu queria aquilo, só que numa casa no Brasil, né. Então, meu quarto era assim, tipo, o armário não tinha porta de correr, era só o arame, tipo, preto. Você era meio loucão já. E aí, minha mesa, a minha cama, botei o colchão no chão, assim, e a escrivaninha ficava atrás. Pena que não tem nenhuma foto. Eu procurei com a minha mãe, não tem. Se perdeu. As fotos da câmera digital se perdeu no tempo. E aí eu botei a tela plana. Era um sonho de consumo. O setup dos sonhos daquela época, né? Aí foi ali que eu acho que você foi mordido ali pelo mercado imobiliário. Então, pode ver. Eu tava fazendo site, mas eu já tinha essa coisa de reforma, imóvel. E aí foi basicamente, né, fazendo sites até ali os 20 anos. Na verdade, eu parei de fazer site com os 18. Quando eu entrei na faculdade de arquitetura, eu decidi, não vou seguir a carreira aqui Ganhou bastante dinheiro com o site. Não muito dinheiro, mas o suficiente para dar ali uns 15, 20 mil, que foi a entrada do apartamento que eu comprei na planta em 2020. Ah, boa. Tinha até esquecido que era da planta, da lá. O primeiro imóvel seu, né? Exato. E, cara, eu acho que talvez... Até se eu tivesse seguido ali a carreira dos sites, talvez teria hoje uma empresa boa, né? Porque na época não tinham tantas assim, tô falando de 2005. Talvez tivesse criado o Airbnb. Pois é. Era bem early adopter ali na região. Não, me lembro o YouTube. Bem no comecinho, eu entrando no YouTube. Mas então você entrou no mercado imobiliário antes mesmo de entrar para arquitetura. Foi isso? Sim. De certa forma, sim, né? Porque, na verdade... O imóvel eu comprei no segundo ano da faculdade, né? Mas quando eu entrei na faculdade de arquitetura, eu já sabia mexer nos programas 3D, né? Porque, novamente, o nerd. Então, já tinha feito reforma no quarto também? Que eu baixei um programa de 3D, né? Para você realmente montar lá, eu devia ter, não sei, uns 16, 17. E aí, quando eu cheguei na faculdade de arquitetura, no primeiro semestre, né, que é o SketchUp, eu já dominava muito bem, né? E ninguém, nossa, mas o que é o SketchUp? Tanto é que os professores nem gostam que você utilize no começo da faculdade para estimular mais, obviamente, o desenho à mão, enfim. Mas é isso, tipo, antes de entrar na faculdade, eu já estava tentando fazer planta e prédio no computador, né? Que era o que eu dominava bem. E aí, como que foi essa compra desse imóvel aí? Então, e aí... onde você aprendeu, né? Essas coisas. Essa primeira compra foi no feeling, não sabia nada de cálculo, nada. Então, obviamente, né, a gente está falando de 2010. Então, lá por 2008, 2009, eu começava a visitava muito stand, lançamento. Puta, me interessava muito pelo assunto imobiliário, né? E... não tinha coragem de comprar, também não tinha muito bem como comprovar. Minha mãe, na época, comprou uma escola infantil, aí eu comecei a trabalhar, entrei como sócio na escola, que, aliás, minha mãe foi sócia nessa empresa de site, né? Porque eu não sei se hoje em dia pode, mas na época uma pessoa menor de idade não podia ter um CNPJ, né? É verdade, você estava recebendo tudo informal. Mas eu, de fato, abri um CNPJ. Com 15 anos, foi meu primeiro CNPJ. Que né? da hora. Legal. E, então eu visitava muito stand e eu falei, não, vou comprar. Por quê? Sim, porque eu percebia, né, que a gente estava, né, agora, né, obviamente com conhecimento você consegue entender que foi o boom imobiliário lá nos anos 2000, crédito imobiliário, enfim. E aí eu percebia que a cada 3 meses, quando eu voltava nos stands, os preços já tinham subido muito, né? Quem viveu o boom, viveu, não sei se a gente vai voltar, apesar que agora na pandemia teve também um revival ali de 2008, entendeu? Mas então eu acompanhava muito stand e ia falar, cara, preciso comprar, tipo, eu volto aqui a cada 3 meses no stand, ou vendeu tudo, ou já tá mais caro,
preciso entrar nesse mercado Você também. Você já estava fomentando e a decisão foi só, não, eu preciso entrar logo. Exato. E aí, claro, o que eu conseguia comprar na época foi Minha Casa Minha Vida, não bem localizado, na verdade, ali na periferia de Porto Alegre, mas era o que cabia no bolso. Metro quadrado ali atrativo, deu certo, nossa, fluxo. 104 mil por 45, 47 metros quadrados. Nossa, muito barato. Aqui em nossa, é extremamente barato. E pegou financiamento, tudo, então foi o meu primeiro, né? Aí, quando eu me formei, me mudei para São Paulo em 2015, eu vendi ele, né? Ficou pronto, a obra atrasou, então ficou pronto, basicamente, meu irmão ali que utilizou por alguns meses, foi o primeiro imóvel que meu irmão morou fora de casa, e aí depois, logo, eu vendi o imóvel. Seu irmão, tipo, mais velho morou no seu imóvel? Mais novo. Foi meu primeiro inquilino, vamos dizer assim. Você cobrou um aluguel bem generoso dele. Ele atrasava o aluguel? Imagina você chegar na casa do seu irmão e falar, me pague o aluguel, igual o seu barriga, assim. Vai ser legal. E aí, como que foi, depois disso, para o seu rumo de vida para chegar no que chegou hoje? Pois é, aí foi a arquitetura. Então, de 2008 até... Demorou a arquitetura até 2024, não, 2014, né? Foi a arquitetura, trabalhando basicamente em escritório de arquitetura, enfim, muito voltado para o mundo de arquitetura. Mas eu me dei conta depois de um tempo que, ok, eu gosto de imóvel, fiz arquitetura, na verdade, até talvez por um pouco de não ter muito conhecimento de mercado imobiliário, eu acho que hoje... eu teria feito talvez outro curso, né? Porque para você... né, pô? Não, é que eu acho que a arquitetura, tanto a arquitetura quanto a engenharia é muito técnico, entendeu? Se você realmente quer ser um incorporador, um investidor, eu acho que faz mais sentido hoje você fazer talvez administração, finalmente, marketing. Finalmente. Alguém engenheiro de produção aqui falando coisa. É a primeira vez desse podcast que alguém exalta os administradores de empresas. Então, e é um curso que as pessoas... o cara que faz administração, o cara que não sabe o que quer, né? Hoje eu teria feito administração hoje, entendeu? Não, mas eu falo que o engenheiro de produção é administrador que ficou com vergonha do nome. Porque você aprende basicamente a administração. Com um plus ali. É melhor nem comentar nada, porque senão a gente vai entrar numa discussão eterna aqui. E aí, logo no meio, final do curso ali, eu falei, puta, legal, gosto de arquitetura, até hoje sou apaixonado, mas meu negócio é investimento, mercado imobiliário. A gente até costuma falar aqui, o Rodrigo até fala que o arquiteto é o cara que sabe de tudo, mas não sabe de nada, né? Ele aprende várias vertentes ali na faculdade, mas ele não aprende a atuar de fato, a ganhar dinheiro com cada uma das áreas. Né? Vou defender que também não sabe de nada, né? Mas, de fato... Acho que os arquitetos não sabem ganhar dinheiro mesmo, de uma forma geral, assim, né? E aí, quando me formei, já no final, falei, beleza, eu não quero trabalhar necessariamente fazendo projeto, eu quero trabalhar com investimento imobiliário. E aí eu vim para São Paulo e comecei a trabalhar numa incorporadora, na verdade uma loteadora, foi a Alphaville Urbanismo, né, que faz loteamento fechado aí pelo Brasil inteiro. E, na verdade, meu primeiro trabalho, recém-formado, foi na área de negócios da Alphaville, onde eu fui basicamente muito para Fortaleza e Brasília, que tinha lançamentos imobiliários de loteamento deles, entendeu? E você nunca atuou, então, como arquiteto? Assim, arquitetura mesmo, não. Doideira, hein, velho? Ele usa hoje para as reformas dele. Hoje eu acabo, né, obviamente, nos meus imóveis, eu acabo relembrando um pouco, né? Agora eu vou começar mais já tô com algumas ideias aqui, mas se você pegar lá o meu CAL, eu paguei aquele negócio e nunca usei, né? Agora tá inativo, não tem nenhum projeto lá, nenhuma RT, nada assinado, né? Quando eu fui para a Bélgica, né? Então logo depois aqui de São Paulo, eu fui trabalhar numa incorporadora na Bélgica. Fiquei 2 anos lá trabalhando, morando lá. E aí era um pouco misturado, assim, era uma área de novos negócios, mas eu fazia um pouco de estudo de viabilidade, dava algumas coisas de projeto de arquitetura também, era uma incorporadora muito pequena, lá teve um pouquinho, assim, de arquitetura, vamos dizer assim. Mas também, depois de 2 anos lá, eu me dei conta que, cara, tipo, se eu quero realmente investir, ser investidor, incorporador, não vou conseguir aqui, entendeu? Tem questão cultural, tem língua, enfim, tem vários fatores. E o Brasil é um país muito bom para ganhar dinheiro, né? Assim, o
quem quer, né? Quem tem essa ambição, né? Obviamente eu tinha uma vida classe média europeia maravilhosa, ganhava muito bem, 3.500 euros por mês, puta, 25 anos, mas meu negócio era mais, eu queria empreender, queria fazer uma, sabe, tipo, eu queria realmente algo mais do que aquela vida ali do trabalhador, classe média, que é muito bom, claro, Você na tava lá Europa. já numa estabilidadezinha. Exato. Né? Tá. E aí eu pedi demissão e voltei pro Brasil. Né? E aí Mas comecei... o que você enxergou que no Brasil era melhor? Bom, é que assim, o meu desejo era trabalhar com investimento imobiliário, com incorporação, né? Então tinha essa barreira, né, de língua, de conhecimento, de lei, enfim, que, puta, a minha curva ali para de fato eu conseguir migrar mais para essa área ia ser infinita. Você já estava aprendendo, né, sobre o mercado imobiliário, mas você teria a questão da barreira cultural de estar em outro país. Exato, né? Até hoje, obviamente, se eu quisesse incorporar numa cidade hoje, puta, teria que conhecer muito bem plano diretor, né? Entender a dinâmica da cidade, do mercado. Imagina fazer isso num outro país que você não domina holandês, era no norte, muito complicado, né? Então, foi uma decisão realmente de, cara, meu país é o Brasil, eu realmente quero morar, constituir família, investir, trabalhar, empreender no mercado imobiliário no Brasil. Foi por isso que eu decidi voltar. Da hora. E aí você veio pro Brasil, se demitiu, e aí, tinha alguma coisa em vista já? Chamou de louco, né? Isso foi em 2018. Porque você ganhava bem pra cacete, né? Lá, pra quem trabalhava lá 25 anos. 2018, no meio daquela instabilidade política aqui, o cara pede demissão na Bélgica para voltar. E aí, basicamente, também foi um recomeço como carreira no mercado imobiliário, né? E trabalhei em consultoria, trabalhei em startup, e aí hoje trabalho, né, na YouLiving, mas foi também essa volta ao mercado brasileiro. E aí, em 2018, quando eu voltei da Bélgica, obviamente eu tinha conseguido guardar um dinheiro lá, que eu sempre fui muito econômico, então eu não gastava todo o dinheiro que eu ganhava lá. Foi uns 50 mil reais que eu guardei lá. Eu dei de entrada num estúdio financiado para locação. Nem era para morar? Você nem tinha algo para morar? Não, eu morava de aluguel. Você morava de aluguel e investiu no estúdio? O Rodrigo tá ficando interessado aqui, tá começando assim. Conte-me mais. Exato, né? E é um ponto, assim. Mas por que você está fazendo isso? Por que você não vai morar no apartamento, pelo menos, né? Que era muito próximo do trabalho, né? Daria para ir pegar só ali a consolação e subir. Mas é que eu já tinha a ideia da renda passiva. Né? Falei, não, esse aqui é o primeiro. Eu vou alugar, ele vai pagar o financiamento. Esse vai ser o primeiro que eu vou começar, de fato, a construir o meu portfólio, né? E aí é um ponto, né? Essa incorporadora na Bélgica era de uma família que eu conheci, eu fiz um ano de faculdade lá em Nova York. Aí eu fiquei muito amigo do belga e, puta, assim, coincidências da vida, né? Ele era filho de um incorporador. E aí, quando eu me formei, ele me chamou para trabalhar lá, né? E basicamente a incorporadora era uma incorporadora familiar que construía para a renda da família. Não era para construir para vender. Então, eles tinham galpão logístico, eles tinham shopping, eles tinham torre de escritório, eles tinham condomínio residencial de casa, tudo para locação da família. Isso é outro patamar também. Convenhamos. Nova meta desbloqueada aí, galera. É a verdadeira família. Tem um fundo imobiliário da sua própria família. Não era uma empresa familiar, era uma família empresária. De muitas gerações, né? Pensa aquelas famílias europeias que vão passando as gerações no mercado imobiliário. Um portfólio bilionário em euro, né? Em vários países. Mas muito interessante, porque eles construíam um prédio residencial ou construíam um condomínio de casa residencial e não vendiam, né? Era só para renda. Na renda mesmo. Na renda, E aí, claro, eu já tinha esse sonho, já tinha essa ideia, né? E aí, quando eu voltei em 2018, que eu comprei esse primeiro, foi quando eu iniciei um pouco do que talvez pode ser, né, a escola de imóveis. Eu comprei esse primeiro, vi que deu certo, eu aluguei ele em menos de uma semana, né? Esse primeiro estúdio que você comprou aí com esses 50 mil, ele foi pronto já? Tava pronto o estúdio? Ele era em planta, mas eu comprei ele nos últimos 2 meses da obra. Tá. Então, basicamente pronto, assim, mas era novo. Faltava só passar o acabamentozinho. Faltava o habite ali, basicamente.
E eu botei ele para alugar tradicional. Na época, nem pensava em Airbnb, nem não, vou botar tradicional mesmo. Você reformava alguma coisa? Ou decorei, deixei ele bonitinho. Né? Então, decorou, gastou um dinheiro na reforma. Fiz uma marcenaria bonitinha. Então, tipo, a tese já estava ali. Não, legal. Eu vou comprar para renda, não vou fazer o que todo mundo faz, que é pintar de branco, colocar uma marcenaria branca, ou nem colocar a marcenaria no banheiro, na cozinha e deixar pro inquilino mobiliar, entendeu? Certo. Vou fazer o que eu acho que é o certo. Pô, um estúdio compacto, o cara que vai morar aqui vai ter 20, 25 anos, vou fazer o cara mobiliar o meu estúdio? Não, eu como proprietário já tenho que fazer esse produto pronto para o cara só chegar ali com a roupa e morar, né? Uhum. Então, foi o que eu fiz lá em 2018, nesse primeiro. Então, de certa forma, a escola de imóveis, ela meio que começou ali, né? Eu vi que deu certo. E aí, na verdade, a primeira ideia da escola de imóveis foi fazer, vou fazer um curso para arquiteto e engenheiro que quer investir no mercado imobiliário. Aí eu até tentei, pensei, vou procurar uma universidade, de repente fazer um curso de especialização. Mas, cara, é muito burocracia. E precisa, viu? Porque, Pois é, ainda precisa, né? Na faculdade, eu não tive uma cadeira de investimento imobiliário. Nenhuma, entendeu? Se você me perguntar no final da faculdade, quando eu me formei em 2014, calcula aí a taxa interna de retorno, eu ia falar, mas o que é isso? Nem sei o que é taxa interna de retorno, valor presente líquido, nada, entendeu? É totalmente meio que segregado, assim, você tem a arquitetura, o projeto, engenharia, o projeto, e você tem o investimento imobiliário como investimento, vamos dizer assim, né? Talvez na engenharia civil tenha alguma outra cadeira, mas eu acho que ainda assim é mínimo, entendeu? Uhum. E aí a escola de imóveis saiu e, legal, fiz deu certo, quero fazer mais. Na locação normal mesmo, né? Normal. Ele demorou entre comprar ali, demorou para sair o financiamento. Eu acho que eu coloquei ele para alugar fevereiro de 19, mais ou menos. Tá. Né? E aí eu já comprei outro em março, na planta. Março ou abril de 19 eu já comprei outro, tá? E aí em planta, bem no lançamento ali. Já pensando, legal, esse vai ser o próximo, entendeu? Certo. E basicamente... ali não sobrava muito, mas a parcelinha da obra também era pequena, já tinha uma diferença. Ali, desde o primeiro mês que eu aluguei, ele já pagava o financiamento e já tinha uma gordurinha. Né? Hoje essa gordurinha é muito maior no Airbnb, porque eu rentabilizo mais do que estava na locação tradicional. Né? Uhum. Hoje esse apartamento, em média, eu consigo pagar 2 prestações do financiamento com o que sobra no mês depois de pagar condomínio, luz, administrador. Realmente o que sobra para o Pedro, né? Então, bem mais interessante em termos de yield, de rentabilidade, do que ele estava na locação ali tradicional. Mas na época, não sei porquê, isso que eu já conhecia Airbnb, já tinha ficado, viajado, mas, sei lá. Por ser o uso mais comum, né? Mais comum. Não tava no hype ainda. Em 2019 pegou uma taxa boa também, né? Do financiamento. E, na verdade, uma taxa... Em 2018, que eu assinei o contrato, estava alta. Eu peguei 9 ponto alguma coisa. Tava alto. Foi cair só em 2020, exato. Em 2020, né? Em 2020. Mas aí que tá, em 2020, quando caiu, eu mandei o e-mail pro banco e ameaçando que eu ia mudar para outro banco. E eles cortaram de 9,5 para 7,6. Ia fazer a portabilidade, né? Exato. E a parcela que era 1.900 caiu para 1.300 e pouco. Olha que maravilha. Um e-mail. Um e-mail. Que economia maravilhosa, né? Com um e-mail. Exato. Então, por isso que hoje a parcela é uns 1.300, sobra uns 2.600 ali limpo e poderia pagar 2. Eu não pago 2 parcelas. Muitas pessoas perguntam. Mas não, eu hoje estou mais ainda expandindo, né? Eu acho que eu preciso ter mais imóveis, aí eu vou começar a amortizar. Você não amortiza, então. Num juros a 7%, não vale a pena amortizar. É muito barato. Agora, essa se cair, dívida, né? se o dinheiro começar, a taxa for a 2% de novo, aí vale a pena amortizar. Outra vez não. Né? Que eu acho que mesmo com a taxa Selic, né, que caindo a 2%, o financiamento não vai até lá embaixo, né? Ele foi... Eu acho que algumas pessoas chegaram a pegar 6,5, 7. Foi até 7 ali, mais ou menos. Mais ou menos, mas é meio que o limite, assim. E eu não acho que a taxa Selic volta, pelo menos na nossa vida aqui, a 2%. Eu acho que foi
sei lá, uma loucura achar que o Brasil tem condição de ter uma taxa de juros tão baixa com a nossa inflação. E, bom, deu o que deu, que depois teve que subir lá para cima, né? Porque acho que para nossa... Eu não sou economista, tá? Mas para nossa estrutura de mercado, enfim, é muito mesmo, pouco. Né? É uma taxa muito baixa, entendeu? Gostaria que voltasse, né? Gostaria de pegar mais financiamento a 7. Mas é difícil. Já vi vários economistas, especialistas falando sobre essa questão. O Brasil não é um país que comporta a taxa de 2% ao ano. Quem aproveitou, aproveitou. Quem aproveitou, pegou financiamento baixo, agora esquece. E, Pedro, eu queria entrar mais agora nos detalhes práticos. Agora que você tem um pouco mais de experiência, já passou por todos esses processos, o que hoje você analisa antes de entrar num imóvel? Né? Seja ele para renda Airbnb ou locação por temporada. Eu sempre falo que, de uma forma geral, você tem que primeiro ver a cidade, né? Legal, né? Qual é a cidade que eu quero investir? O meu foco vai ser hospedagem de temporada para praia, para campo, para inverno, ou alugar tradicional para um trabalhador, ou para médico, sei lá, ou para estudante, né? Tem que entender, de certa forma, a cidade. Mas uma vez que você decidiu ali o mercado, né, a região que você quer atuar, a localização, ela conta muito, entendeu? Então, vou dar um exemplo real aqui, tá? Esse apartamento meu ali, que ele fica no centro, tem um outro que fica muito próximo ali na Frei Caneca. Mas na Frei Caneca, quase centro, quase no Parque Augusta. Para quem não é de São Paulo, a Frei Caneca ela vai lá da Paulista até quase a Consolação ali no centro, né? Então eu tô falando da Frei Caneca Centro. Eu fui faz umas 2, 3 semanas caminhando entre um e outro, dá o que? Uns 15 minutos caminhando, né? Pô, é perto, né? 15 minutos caminhando em São Paulo é muito perto. Mas a gente está falando de um que tem ali uma diária de 100, 110, um outro que tem uma diária de, sei lá, 150, 160, 170, né? Olha a diferença, isso eu estou falando já de Airbnb, né? Olha a diferença de precificação da diária entre um e o outro a 15 minutos caminhando. E os imóveis têm tamanho parecido e tudo. Um tem 24 e alguma coisa, 25, e outro tem 25 ou tem 26. Isso é um negócio que eu fiquei pensando já algumas vezes para locação de Airbnb. Tipo assim, um imóvel de 32 metros quadrados para um de 25, por exemplo. Não vai fazer diferença. Mano, é 7, só que na hora de comprar faz muita diferença, porque 7 metros quadrados a mais, se for 12 mil metros quadrados, é uma puta grana, velho. O último que eu comprei para gerar renda para minha mãe, é 19, alguma coisa, né? 20 metros quadrados, vamos arredondar, né? E no mesmo lançamento tem ali planta de 26, 27, e aí a minha tese é que se botar os dois no Airbnb, uma que o hóspede não vai saber muita diferença, que um tem 20 e o outro tem 27, e o preço da diária não vai ser tão diferente. Claro, vai depender da decoração, esse tipo de coisa, mas assim, não compensa, no meu ponto de vista, como investimento para renda no Airbnb, pagar os 7 metros a mais vezes 13 mil metros. Isso é foda, né? Entendeu? A gente tava pensando nisso e eu te falei isso, né? Tipo, vai pagar 7 metros quadrados a mais, você não vai cobrar muito a mais, porque você não vai escrever no anúncio, meu apartamento é 10 metros quadrados a mais que o do vizinho, viu? É o que você falou da região também, se avaliar o público-alvo, né? Porque essa pessoa... Por exemplo, se a tese for realmente locação para Airbnb, o cara do Airbnb ele tá cagando se tem 2 ou 3 metros quadrados a mais. E andar alto e andar baixo faz diferença? Na minha opinião, não faz. Assim, tá vendo? A não ser que, claro, tem uns Airbnbs muito legal no Copan, né? Que você, lá em cima do Copan, com aquela vista do centro, ou ali no Mirante, né? Ali no centro também. Aí, legal. A tese é Airbnb, a experiência no topo do centro de São Paulo com uma janela de vidro. Muda o foco da hospedagem. Uma outra. Agora, se vai ser meio que uma hospedagem ali que o cara tá indo ali por comodidade, praticidade, uma reunião, não vai fazer diferença. O cara talvez nem vai olhar a vista, a foto. Ele vai, obviamente, observar, né, a decoração, os móveis, se atende, né, a localização e o preço, né? Se tá no 3º andar, no 7º andar, no 12º andar, pro cara que tá vendo o anúncio ali, não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença talvez é depois que você for revender, né? Aí, pra claro, quem vai comprar, o cara vai avaliar. Para quem vai comprar, né, talvez se o cara for comprar para moradia e aí, claro, se tiver ao mesmo tempo vendendo um no 2º e um no 10º,
obviamente que vai ser difícil você querer cobrar, vamos partindo do princípio que tem a mesma decoração, né? Os dois bonitos, vai ser difícil você precificar muito mais ou igual o cara, né? Mas é um luxo meio grande, assim, você comprar uns andares mais altos, né? Com 5 metros a mais só para caso eu vá vender. Então. Só que a minha conta é a conta da renda, né? Então, nessa minha conta na renda, o que eu tô vendo aqui em São Paulo é que muitas vezes, cara, eu prefiro ser o menor e o mais baixo, vou colocar ele no Airbnb, vou ter uma diária interessante, porque obviamente aí vou fazer uma arquitetura legal, uma decoração bonita, do que talvez pagar 100, 150 mil a mais no mesmo prédio para ter um pouco maior, assim. Porque se a então, gente fala em locação de temporada, se a gente fala que é 100 mil a mais, é muita coisa. Quantos anos você tem que alugar mais para conseguir bancar esse financiamento? É muita coisa. Impacta muito na rentabilidade. Você tem que realmente acreditar que você vai conseguir cobrar mais caro para fazer sentido esses 100 mil a mais, né? Pode ser que você consiga cobrar mais, entendeu? Mas o mercado imobiliário, o investimento de uma forma geral, é muito isso. É a tese que você acredita, né? No caso hoje aqui em São Paulo, eu estou muito voltado para essa questão de ser bem compacto, bem localizado, bairro nobre, perto de metrô, né? Não vou falar que generalizar é falar que em qualquer cidade, enfim. Talvez se você for fazer um Airbnb na praia, faz diferença ter a vista para o mar ou não ter a vista para o mar? Faz. Porque talvez eu acho que o cara que está alugando um Airbnb na praia, ele quer isso. Essa é a experiência. Ele quer abrir ali a sacada ou o quarto e ver o mar. Pra dormir, né? Exato. Mas muda o objetivo totalmente do imóvel, né? Ou sei lá, você vai pegar um Airbnb na montanha, faz diferença o cara abrir ali e ver a vista da natureza? Com certeza. Mas faz. legal. Eu só alugo por isso. Primeiro, você falou da questão, o primeiro pilar, localização. Então, dentro da região, da cidade que você vai escolher, você pode ter, a cidade pode ser na praia e compensa mais uma localização próxima ao mar. Claro. Na cidade, talvez um pouco mais próxima ao centro, regiões de movimentação, metrô, movimentação de transporte público, né? Então, legal. Um dos pilares é a localização. O que mais você enxerga como pilares que não pode faltar no investimento? Legal. Você tem que entender, obviamente, o público, né? Qual é a demanda daquele bairro, né? Então, teve um que vai ficar pronto agora, que eu comprei com a minha esposa, que é do lado da Santa Casa, né? Que a Santa Casa, aqui em São Paulo, ali na Vila Buarque, Santa Cecília, enfim, se não falha a memória, é o maior programa de residentes do Brasil, assim, em termos de volume, né? Então, circula muito médico recém-formado residente, fora os médicos, os pacientes, tratamento, né? Então, é um polo, né, de que gera interesse de pessoas por alugar para moradia ou para alocação de diária. E médico tem dinheiro, né? Os caras que estão fazendo medicina, estão fazendo esses cursos. Pior que a galera que fala que o residente em si ele não ganha muita grana, né? Ele tem que fazer o plantão ali para. Mas quem paga a faculdade é a família. Mas não vai mudar nada. Esse cara o médico valoriza o sono dele, porque são poucas horas. Exatamente. Exatamente. Então esse é um ponto, né? Você entender o que vai ser a demanda que vai gerar, né? O que vai ser talvez a demanda não, o que vai ser a infraestrutura, né? Esse polo gerador de demanda, seja para locação tradicional ou para locação por diária, né? Então tem que identificar isso, identificar esses bairros, até para você de repente ali eu tenho que fazer talvez uma arquitetura, se o meu foco for o médico, né? De fato talvez tenha que fazer uma mobília um pouco mais sofisticada ali pensando nesse público que talvez quer ter de fato um conforto, uma boa cama, enfim, que é o objetivo ali, né? Então é importante entender o que vai gerar demanda nessa localização. A praia é a praia, né? Então, obviamente, se você for fazer na praia, cara, as pessoas por que elas vão viajar para a praia? Porque elas querem ir no mar, né? Então já tem ali o polo que gera a demanda, né? Você tem que entender na sua cidade qual que é. E aí pode ser, sei lá, centro de eventos, faculdade, empresa, sei lá, incubadora, centro de tecnologia, tem N outras opções. Se a gente pensa em Airbnb também, sei lá, dá pra gente pensar em dividir imóveis de utilidade, vamos dizer assim. Tipo, o cara quer fazer uma reunião, tem um evento. Tipo, o imóvel é um intermediário, vamos dizer assim. E tem também o de experiência, né? Que é o que a gente tá falando, que é o da praia, que é a cabana, que fica no interior. Porque isso também muda totalmente como você vai avaliar o investimento, né? Muda. E eu acho que até na cidade...
a experiência ela vai começar sem... Vai começar não, eu acho que ela já é importante, né? Então, como que você talvez se diferencia, vai num prédio que tem vários estúdios para Airbnb? Cara, o que eu vou oferecer a mais para esse cara? Acho que tem que começar pela decoração, já que todo mundo aqui gosta de móvel planejado, fechadura eletrônica. Uma crítica que eu faço às vezes, né? Eu vejo muitos estúdios no mesmo prédio com a mesma decoração. Que o pessoal vai lá, faz, né? Pega uma parecido empresa com decorado. Exatamente, faz todo mundo igual, né? Putz, será que não é legal eu estar diferente, então, desses caras? Com entendeu? certeza, né? Porque se você entrar ali no Booking, no Airbnb, daqui a pouco você vai ter um monte de anúncio com a mesma mobília cinza ali, sabe? E agora, isso é um ponto. O mercado de São Paulo é bem competitivo, né? Então, em termos de apartamento novo, né? A gente viu, né, o boom que deu nos últimos anos. Então, acho que cada vez mais você tem que conseguir, cara, como é que eu vou me diferenciar aqui para competir com os outros? Eu tô olhando para passar o feriado ali no Airbnb no Rio, cara... É triste, assim, né? Nada contra o Rio, eu adoro o Rio, vou lá, mas você olha os imóveis, a decoração interna, cara, é muito velho, muito feio, tipo, nossa. E você entra no Airbnb aqui de São Paulo, você vai ver uma enxurrada de apartamento bem bonito, decorado, porque acho que o mercado aqui ele já está mais profissionalizado nesse sentido de imóvel para renda. O cara até manda uma mensagem pro cara e falou, só manda uma mensagem pro anfitrião, melhorar a decoração aí, pô. Mas olha a oportunidade, ó. De se diferenciar, exatamente. Tem uma oportunidade maior de se diferenciar do que aqui. Eu tô achando o Rio muito interessante para fazer Airbnb justamente por isso. Assim, eu não tenho lá, gostaria de ter, porque como a escassez de terreno na Zona Sul ela é muito grande, né? Não tem tantos empreendimentos novos. Uhum. Então, se você tem ali talvez um Airbnb bonitão, decorado, cara, você já está anos-luz na frente de vários outros prédios antigos. E nem um prédio precisa ser necessariamente novo, entendeu? Até pode ser um prédio antigo, retrofitado, enfim, que você arrumou ele por dentro, mas não existe tantos, entendeu? Como a gente vê em São Paulo. Claro que o mercado de São Paulo ele é muito grande, né? É difícil medir aqui, mas pode ser. Eu acho que existem vários, falando de mercado brasileiro como um todo, né? Existem várias cidades que têm muita oportunidade para fazer Airbnb, fugindo ali de São Paulo também. O próprio Rio é um, né? Até pelo espaço físico que você falou. Eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes para lá e avaliar alguns imóveis de Airbnb que a gente ficou. E você percebe realmente que os imóveis são bem antigos, as fotos são ruins, o anúncio é péssimo. Às vezes o que você tem de melhor é realmente o contato, a hospitalidade do cara. Porque o restante deixa 100% desejado. Hoje você tem uma tese de investimento, tipo, eu só compro imóveis nessas regiões, nesse parâmetro, nesse tamanho, para esse fim. Eu tô concentrado em São Paulo hoje, né? Mas a minha ideia também é diversificar geograficamente. Mas a tese é um pouco dessa. Imóveis bem compactos, né? Começou com 24, 25, 26, agora eu fui para um de 20. Na época não tinha tantos de 20. Essa é a história de ter imóvel de 19, 20, 21, 22, eu diria que é de 2 anos para cá que começou a ter mais, né? O mercado ele vai diminuindo, né? Então, essa eu acho uma tese bem interessante. Gostaria de explorar mais a questão da experiência. Eu acho que nos próximos 2, 3 anos eu vou começar a testar alguma coisa de praia, campo, porque eu acho muito legal. A gente sempre tenta alugar algumas coisas para ir com a mulher no final de semana, de cabana, perto de São Paulo. E eu vou te falar, velho, tá difícil encontrar uma cabana boa. Porque a gente só quer o quê? Uma cabaninha para ficar tranquilo, 2 horas de São Paulo, que seja 1h30 de São Paulo, que você tenha uma vista bonita. Tem um lugar que não precisa ser muito grande, uma casinha triangular, com uma hidromassagenzinha ali, e um lugar que tenha um vinhozinho pra você tirar uma foto do anúncio, entendeu? E tem que ter a hidro, senão a gente nem filtra. Mas o que a gente percebe como cliente, falando agora, consumidor, quem quer alugar mesmo, a gente não encontra. Tipo, se eu quero pra daqui 2, 3 semanas, tá muito perto já. No fim de semana. É impossível eu conseguir alguma coisa boa. E às vezes eu fico olhando, eu falo assim, cacete, velho. É um imóvel que a diária do Airbnb, dessas cabanas, né? R$1.000? Tá 1.000. Não, 1.000 é no mínimo. No mínimo 1.000.
E aí você olha, é um lugar afastado, que o metro quadrado não deve ser muito caro. O cara tá cobrando mais de 1.000 na diária, deve ser um negócio bom isso. Deve ser. Eu nunca parei para analisar nem nada. Eu não tenho, mas eu acredito... hoje vai, até falando de rentabilidade aqui em São Paulo, né? Eu tiro na casa de 10, 12, até um pouquinho mais de 12 de retorno anualizado, já pagando ali os custos fixos do Airbnb, né? Eu acredito que uma cabana deve dar mais do que isso, né? Mas tudo é questão de risco-retorno. Uma cabana é uma que você tem que provavelmente incorporar, você não vai conseguir comprar ela pronta, né? Então tem o risco da construção e incorporação, que tudo bem, é pequenininho, né? Um imóvel pequeno. Mas, obviamente, a operação de uma cabana é completamente diferente da operação de um estúdio. Até me perguntaram no Instagram ontem, né? No meu apartamento, se dá um problema de água, telhado, pô, o síndico vai se virar e vai lá, meu. O proprietário do imóvel talvez nem fica sabendo muito, né? Se você é proprietário de uma cabana, dá um vendaval, tem uma infiltração, alguma coisa, você é responsável, né? Então, eu acho que faz sentido a rentabilidade ser bem maior do que um apartamento, porque você está tomando um risco maior do que comprar um apartamento novo num condomínio residencial que tem várias pessoas fazendo a gestão ali da infraestrutura do condomínio para você. E pode ter uma vacância também com alta temporada, baixa temporada, né? Finais de semana. Durante a semana provavelmente não deve alugar tão fácil. Exato. Então tem um crédito nisso ali. No preço. Claro que o cara vai cobrar em um dia o que eu cobro talvez em uma semana no estúdio em São Paulo, que eu né? ia fazer, que é como que funciona essa relação de taxa de ocupação versus rentabilidade, porque isso muda totalmente, né? Nesse caso mesmo que a gente está falando, às vezes só alugar o final de semana da cabana já é suficiente. Já pode ser uma taxa de ocupação baixa, se você for avaliar em dia útil no mês, mas já uma rentabilidade. Já deu uma rentabilidade. Porque às vezes você pega um final de semana, você sabe, domingo, por exemplo, R$3.000. R$3.000. E aí você faz R$3.000 muitas vezes no mês. Não, entendeu? É isso. Então, entendeu? essa é a diferença. Tem um pouquinho do logístico, porque às vezes são lugares meio remotos para ficar. Para chegar, para fazer a construção. Tem que ter alguém local, ideal limpeza. Ter algumas ali já, para você ter um timezinho cuidando, né? Mas eu acho que é uma tese legal, hein? E é uma tese que tem uma barreira de entrada grande, né? Putz, não é tão fácil assim. Você sair tem que ser meio construindo, louco, né? cabana no meio do mato, né? Meio louco assim. Se algum amigo me chama, fala, vamos conversar que eu quero te apresentar um negócio. Vamos tomar uma cerveja? A grande verdade é que se alguém aparecer aqui agora e falar, eu tenho um terreno ali. O cara fala, a gente vai. Comenta aqui embaixo no vídeo se você tem um terreno com uma vista bonita, comenta aqui. Comenta aí. Ali, perto de Campos, São Bento do Sapucaí. Tanto faz se é sol da manhã ou sol da tarde. Se tiver um terreno no alto da montanha, liga pra nós aí. Manda mensagem. É uma coisa pra gente validar, né? É validar. A gente até espera você fazer aí algum caso pra gente... Porra. Eu consigo algumas diárias de final de semana rápido porque eu virei amigo do dono da cabana. Porque eu já fui tantas vezes lá que a gente acabou conversando, né? E às vezes quando tá com o final de semana vazio, ele manda mensagem. E aí, quer vir? Aí ajuda. Aí eu consigo às vezes... Pega um desconto ali na diária. Eu falo, eu vou, mas quanto você vai fazer? Aí ele ajusta lá, eu fecho pelo Airbnb mesmo e... eu acho que é uma coisa que vale a pena olhar, principalmente pelo fato do metro quadrado. Porque, assim, igual eu te falei, o metro quadrado dessas cabanas deve ser muito barato, velho. Não sei se for botar hidromassagem, essas coisas, deve ser não, mas, caro. Mas ainda assim, mas comparado com o que eu pago aqui num apartamento, vai ser mais barato. Você prefere o quê? Um apartamento de 20 metros quadrados ou um terreno de 300 com uma cabaninha com uma... Porra. É foda. Tem que avaliar. Não, é interessante. Não, eu acho que com uns R$500 você monta uma legal, eu acho. Uma bem legal, assim. Eu acho tipo essas mesmo, de cinema, assim. Eu acho que mais no terreno do que na cabana. Pode ser. E nos seus imóveis que você tem em São Paulo, como que você avalia taxa de ocupação deles versus rentabilidade e tudo mais? Então, a minha taxa aqui é muito alta. Até eu estava olhando o meu aplicativo hoje, nos últimos 3 dias, eu fiz um ajuste lá na precificação e eu tô basicamente, a gente hoje está no dia 1º de agosto? Eu tô, 2 de dia 2, eu tô basicamente já com 60% do mês ocupado, entendeu? Caraca! Já respira tranquilo, já, pô. A parcela desse mês está paga. E a minha média aqui em São Paulo, né, região ali central,
acho que o meu histórico dos 12 meses é na casa de 92%. 92%? É muito alto. Mas 92% é tipo assim, sai um cara de manhã, limpa em 1h30, já tá entrando outro cara. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Aqui, o imóvel ali da Frei Caneca, então, pegar esse ano, acho que teve 3 ou 4 meses que foi 100% de ocupação, não ficou um dia vago. Em janeiro ficou um dia, acho que em abril ficou 1 ou 2 dias, em maio talvez um dia. É tipo assim, fica 1 ou 2 dias vagos no mês, um ou outro buraco, né? Então, o padrão nos meus estúdios aqui é isso. Check-out 11 horas, entra o time de limpeza, check-in 3 da tarde. Entre 11 da manhã e 3 da tarde, o time de limpeza do administrador faz toda, né? Troca um enxoval, limpa e deixa pronto para o próximo hóspede. Essa administradora é uma administradora do empreendimento ou é uma administradora focada em serviços de Airbnb? Porque é foda isso daí, né, velho? Tipo, mas é o padrão. É o padrão. Os caras estão preparados para isso. É o padrão. Tem disponibilidade, já manda alguém para limpar. É o padrão. É o padrão. Você, obviamente, tem que ter uma equipe de limpeza flexível, de certa forma, mas é a forma como aqui em São Paulo, esses estúdios, você opera. Talvez diferente de um imóvel grande na praia, vamos trazer o exemplo da praia, que, putz, para fazer uma limpeza de um apartamento de 70 metros quadrados, você precisa talvez mais tempo. O cara foi na praia, veio areia, não sei o quê, talvez você tenha que bloquear ali um dia, né, entre um hóspede e outro, para você realmente organizar ali a gestão da limpeza, enfim. Mas aqui falando de estúdio em São Paulo, esses apartamentos pequenos, é muito rápido e é um giro muito alto. E aqui em São Paulo também já tem essas empresas especializadas nisso, muitas, né? Tem várias, né? Então, em média, o hóspede aqui fica 4 dias, tá? Então, no mês, vou ter ali entre 9 e 12 hóspedes. Tem hóspede que só fica um dia, tá? Teve mês que teve, sei lá, 4 hóspedes que entraram num dia, sei lá, 6 da tarde e saíram no outro dia, 11 da manhã, entendeu? E normalmente essas administradoras já estão aptas a lidar com essas trocas, né? Porque tem hóspede que fica 5, 10, 15, exato, outros menos. Exato. Mas eu tenho normalmente uns 10 hóspedes por mês, 10 pessoas novas por mês, entendeu? É bastante, é uma rotatividade bem alta. E como que funciona essa agilidade, assim? Porque às vezes o cara ele pode sair um pouco mais cedo, pode, né, sair no limite do tempo. Tem algo que avisa a equipe? A gente tem mensagens que você automatiza lá na plataforma do Airbnb, mas pior que as pessoas respeitam, entendeu? Assim, eu também tinha esse medo, né? Imagina, o cara vai entrar ali e não vai mais sair, vai ficar ali, vai almoçar. E aí, claro, né? Assim, o máximo que eu acho que eu tive de atraso foi, sei lá, 40 minutos, assim, era para sair às 11 e a pessoa pediu um pouquinho mais e saiu ali mais perto do almoço, porque estava fazendo uma reunião, alguma coisa, né? Mas ainda assim, se o check-in é às 3 da tarde, você ainda tem uma gordurinha ali, né? Mas normalmente respeita bem, você manda uma mensagem automaticamente um dia antes, né? Ó, amanhã é o seu check-out, 11 horas da manhã, parará, e a pessoa meio que já está ciente. E eu acho que é uma questão cultural também, as pessoas que, obviamente o Airbnb, né, ou fala Airbnb, Booking, enfim, ficando mais famoso, né, as pessoas estão mais acostumadas a usar esse tipo de serviço por essas plataformas, elas já sabem que check-out é 11 ou, em alguns casos, meio-dia, enfim. Então, já está entrando na cultura. Assim que nem hotel. Você vai para um hotel, você sabe que você tem que fazer ali o check-out num determinado horário. Né? E só para entender, como que funciona Como que é a cobrança dessas administradoras? É porcentagem? Normalmente, por diária de limpeza, de manutenção? Normalmente aqui em São Paulo, o padrão que eu estou vendo aqui no mercado é na casa de uns 15%, sobre o seu faturamento, mais ali a taxa de limpeza, né? Que aí você paga, né, para ele fazer a limpeza também. Então o cara ele vai fazer tudo, né? Você não vai ter que contratar um administrador e contratar uma empresa de limpeza, né? Ou contratar uma empresa de enxoval, lavanderia. Normalmente isso está unificado numa mesma empresa, né? Mas é meio que o padrão, assim, de mercado. E a sua percepção é de que vale realmente a pena? Ou você acha que até um certo momento vale a pena o cara cuidar sozinho e depois, de certo ponto, contratar uma administradora? Eu acho que vale a pena. Porque, bom, a não ser que você tenha ali os seus imóveis e seja sua primeira seu profissão, trabalho. trabalho, Exato. Mas não, por exemplo, né? Imagina você todo dia, vem equipe de limpeza, faz não sei o quê, vem não sei o que. Exato. Pior que no comecinho, quando eu abri transformei o primeiro em Airbnb em 2021, eu fazia isso. Eu fazia a administração e terceirizava a limpeza.
com uma diarista, entendeu? Então eu fazia exatamente isso, ó, amanhã tem check-out, amanhã tem check-in, pelo WhatsApp, né? Até para aprender, falei, legal, eu vou fazer isso, vou fazer por conta por um tempo, para eu aprender como é que é, e aí depois eu terceirizo. E aí depois eu terceirizei para uma empresa de limpeza, não era mais uma diarista, era uma empresa de limpeza, e aí agora tem um administrador. Teve problema com disponibilidade da diarista? Não, pior que não. Ela basicamente atendia o meu e eu acho que mais um ou outro ali no prédio. Então. Porque você fica na mão, fudeu. Pra conseguir uma diarista disponível ali, a pessoa vai entrar em 2 horas. Pior que teve um dia que ela não podia e ela conseguiu uma outra diarista para atender. Entendeu? Tá, mas tem esse risco. Tem um risco. Tem o risco. Eu queria te perguntar agora, no sentido de construção de patrimônio, novas aquisições, financiamento. Como que você avalia a capacidade de financiar? Se você compra financiado mesmo, quando que é o momento que você enxerga de adquirir um novo imóvel para continuar aumentando sua renda passiva? Legal. Essa questão de comprar à vista ou comprar financiado, obviamente que vai depender muito da situação financeira da pessoa. Mas vamos pegar aquele exemplo lá de 2018, né? Voltei da Bélgica em 2018. Esse estúdio, que foi o primeiro, o contrato ali foi 205 mil, mas teve um reajuste ali, porque demorou o financiamento, 209 mil, tá? Eu tinha 209 mil aplicado no banco, tá? Eu poderia ter comprado ele à vista, mas eu não fiz. Porque fazendo ali o cálculo, mesmo com a taxa ali de 9 e pouco por cento, eu teria uma taxa interna de retorno maior, alavancado, do que comprando à vista, tá? E basicamente, né, por quê? Porque o alavancado ali significou que eu não investi 209, eu investi, sei lá, 48 alguma coisa, que foi a entrada ali para a incorporadora, mas vou arredondar aqui, deu 86 o custo total, tá? Mais 30 e poucos aí com ITBI, registro e a mobília que eu fiz ali na época, né? Claro que mobiliar em 2018 era diferente de mobiliar um apartamento em 2023. Mas então, eu basicamente tirei do meu bolso 86, mais ou menos, né? E aí o aluguel pagava o financiamento, e hoje é o que eu falei para vocês, que dá para pagar 2 prestações. Então hoje, pensa, se sobra limpo, sobra 2.600, né? E a minha prestação é 1.300, na real sobra 1.300, vamos dizer assim, sobre um investimento de 86 mil. Entendi. Entendeu? Então, se eu for fazer a minha rentabilidade, eu tenho 1.300 de renda e investi 86, né? Isso só basicamente calculando ali a renda, né? Certo. E fora que esse imóvel hoje ele deve valer uns 330 mais ou menos, né? Então de 209 foi para 330, né? Então olha que interessante. Eu investi 86, o meu patrimônio valorizou 100 mil, mais ou menos arredondando, e eu tenho uma renda de 1.300, né? Ele tem uma renda de 1,51% do que sobra, pagando parcela. Fora que parte da parcela é a amortização do saldo devedor, né? Então, de certa forma, todos os meses a renda também está amortizando um pouco a minha dívida com o banco, né? E se o imóvel se valorizar 4%, vai a inflação, é 4% de 300 mil. Então, ele se valorizou 12 mil, né? Sobre um investimento de 86, né? Isso é o que é legal na alavancagem, né? Você consegue ser dono de um imóvel inteiro, né? Não é cota. Que se você considerar, né, a inflação no longo prazo, nem considerando a inflação, vamos dizer assim, você tá partindo do valor total do imóvel, mesmo que você investiu, sei lá, 30%, considerando ali com mobília e coisa. Você está jogando com os números para aumentar o seu E mesmo que você precise vender no meio do caminho ali, nesse meio do caminho. Então, hoje, se eu por algum motivo, você ainda tem um lucro do quanto valorizou, né? Exato. Hoje, sei lá, meu saldo devedor ali deve estar na casa de 140 mil, entendeu? Mais ou menos se eu fosse ter que pagar todo o financiamento hoje, né? Que isso é uma coisa que as pessoas não entendem um pouco do financiamento, né? Você vai pagar 13 imóveis. Você só vai pagar 13 imóveis se você carregar esse financiamento por 35 anos. Se você vender o imóvel
e quitar, ou se você amortizar no meio do caminho, você não vai pagar 3 imóveis, entendeu? E ao longo de 30 anos também você paga 3 imóveis, mas ele também começa a valorizar 4, 5 imóveis. Se a gente pegar o histórico, se pegar o histórico longo aqui do Brasil, acho que é por aí mesmo, entendeu? Então é isso, né? E eu não pretendo ficar com esse financiamento 35 anos, tá? Eu pretendo, obviamente, ou vender o imóvel e trocar por um mais novo ali com uns 15, 20 anos, ou eventualmente ir amortizando mesmo em algum momento. Porque tem sua renda comprometida ali também, né? Se você quiser financiar mais imóveis. Aí que tá. Como a renda desse imóvel ela é maior do que o custo do financiamento, hoje esse imóvel ele aumenta a minha renda e não diminui. Então ele considera uma renda para você também? Se você Sim, quiser captar mais financiamento? Eu declaro no imposto de renda. Como rendimento tributável. Rendimento, é tributado, claro. Mas ele é uma renda, entendeu? Então, sei lá, se esse imóvel rende de 2.500 ao mês, eu tenho, sei lá, fazendo conta de 50 mil, vai. O próprio valor da renda, você já consegue um crédito a mais no banco. Exato. Claro, considerando que o valor da renda é maior que o valor da parcela, né? Então, na verdade, essa parcela, ela não é um detrator, né? Você tem um spread ali, né? Porque, obviamente, vai considerar o que você tem de custo de parcela também como uma dívida ali para calcular quanto que você pode pegar mais de financiamento, né? Mas você aumenta R$ 1.300 na sua renda. Entendeu? Você acabou de dar um insight fudido pro Rodrigo aqui, que ele tá preocupado dele pegar um crédito e aí comprometer a renda dele, e aí ele quer uma outra oportunidade, ele não consegue pegar mais crédito. Eu tenho 4 financiamentos ao mesmo tempo. 4 financiamentos ao mesmo tempo, que comprometem quanto? Não, mas fudido isso, porque vamos supor que ele tem um imóvel de 300 mil, vamos supor. Se você tiver uma renda ali de 1.500, vamos fazer a conta. Uma renda ali de 5 mil gera uns 400 mil de crédito. Então, se ele tiver ali, vamos supor, 1.500... Já tem um créditozinho. Para arredondar, você já deve ter quase ali uns 100 e tantos mil de crédito, que é quase, sei lá, um terço do imóvel. Se a taxa de juros cair, o seu potencial de crédito também aumenta. E cada mês que passa, você diminui um pouco sua dívida, igual você falou. Eu vou dar uma notícia que esse episódio vai sair mais pra frente, mas a gente tá em 2 de agosto. Acabaram de baixar 0,5% na taxa de juros. Caiu pra 13,25 agora. Talvez inverter o ciclo agora, hein? Vai começar a cair. Mas isso é muito legal, esse negócio da alavancagem. As pessoas têm medo, né? Financiamento. Não, vou pagar 13 imóveis pro banco. Sei lá, eu acho que é uma questão cultural ainda, assim, de você... E aí eu já falei isso também lá para os meus alunos, que o financiamento do Brasil é algo recente, assim, se a gente pegar crédito imobiliário no Brasil em volume, 2005, 2010 para cá, né, é muito recente. Então, antes dos anos 2000, tirando alguns programas do governo de habitação, não era tão fácil e tão comum você ir no banco e pedir um crédito imobiliário, não como é hoje, entendeu? Então, acho que vem daí, talvez, um pouco dessa cultura de que, cara, imóvel você compra à vista. Porque, de certa forma, era isso. Ou você comprava à vista ou não tinha outra opção. Ou no consórcio. Ou consórcio, enfim, né? Mas eu nem sei se o consórcio também é um produto tão antigo. Eu também não sei qual... Vem junto com o crédito. Acho que vem junto, Então, é algo que nos Estados Unidos, né, talvez... por já ter um histórico muito maior de crédito imobiliário, eles já não têm, claro, a taxa de juros lá é menor, eu sei, sim, mas é outro mercado, mas eles já estão mais ok em fazer isso que eu faço, né? Então, voltando até à escola de imóveis, né? Cara, nos Estados Unidos tem vários Instagrams, vários YouTube que ensina justamente a você comprar imóvel com financiamento para renda, né? E no Brasil, pelo menos a gente está fazendo, são pouquíssimos. Exato. Então, é um mercado novo, é uma educação imobiliária que é nova aqui no Brasil. Né? Sim, eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso agora, porque você começou a fazer, né? Para você ganhar dinheiro, obviamente. E de onde veio a escola de imóveis para começar a ensinar isso para os outros? Foi isso. E aí, ali em 2019, que eu tinha aquela ideia, talvez, de fazer um curso para a faculdade, enfim, eu me dei conta que ia ser muito, muito burocrático. Falei, cara, 2019, 2020, eu vou para a internet, vou fazer, eu não preciso, talvez, de uma instituição chancelando ali, eu vou, fazer, criar meu conteúdo, fazer meu treinamento e eu vou ensinar as pessoas. E aí foi ali quando nasceu, mais ou menos, a escola de imóveis com esse objetivo, né?
ensinar as pessoas investimento imobiliário, né? Hoje muito focado, obviamente, na renda, né? Em como você construir patrimônio e renda passiva com os imóveis, mas, de certa forma, educar de uma maneira geral também sobre como investir e como que funciona o mercado imobiliário, né? Então, aí que começou tudo e eu estou bem contente, assim, porque o engajamento está muito bom e as pessoas realmente estão com sede, assim, de aprender a investir no mercado imobiliário, assim, realmente é um desejo e, cara, é um investimento seguro, tradicional, não tem tanta oscilação, assim, e aí se você pega isso com conhecimento, o exponencial, ele é muito interessante, assim, a relação risco-retorno do mercado imobiliário, ela é muito boa. Né? E como é que é esse ensino lá hoje? Você tem curso, mentoria, como é que funciona? Boa, tem um treinamento, né, o Vivendo de Imóveis, tem Vivendo de Airbnb, que justamente é exatamente o que eu falei aqui, só que, cara, com uma planilha muito boa, assim. Eu passei, acho que 1 ano quase fazendo essa planilha, justamente para ensinar as pessoas a calcular isso que eu falei para vocês, né? Então, essa planilha eu queria que eu tivesse ela em 2010, quando eu comprei aquele primeiro imóvel, né? E lá no treinamento eu ensino passo a passo ali para você escolher localização, calcular mobília, arquitetura, decoração, para você conseguir ter uma liquidez ali e ter, obviamente, um retorno interessante que faça sentido você comprar aquele imóvel para renda. Né? Como que você... A gente falou bastante de Airbnb também, mas falando da alocação padrão, hoje você está preferindo algum modelo ou outro? A gente sabe que o Airbnb ele dá para trazer uma rentabilidade um pouco mais agressiva, com um pouco mais de risco também, né? Mas como que você enxerga hoje esses dois modelos de locação? Tem algum melhor, tem algum pior? Eu tenho os dois, né? Eu não tenho só Airbnb. Até esse próximo imóvel, talvez eu faça a locação tradicional. Isso vai depender, aliás, até da convenção do condomínio, né? Então, eu estou na dúvida se a convenção ali, o prédio novo, acabou agora a obra, se vai permitir ou não. Mas eu comprei ele pensando na locação tradicional, até ali da Santa Casa, né? Então, é claro que se você me perguntar hoje, Pedro, você prefere nesse imóvel novo do lado da Santa Casa, fazer locação tradicional ou short stay, locação diária, eu vou preferir fazer diária porque eu sei, né, por experiência própria de ter um imóvel, 2 imóveis colados, que eu vou conseguir rentabilizar mais, né? Mas isso, né, falando aqui do mercado de São Paulo, né? Talvez se pegar alguma outra cidade, pode ser que a locação tradicional, a galera que tem, a gente tem kitnet, que aluga para trabalhador, pode ser que tenha uma rentabilidade tão interessante quanto eu tenho aqui no Airbnb. Mas hoje é uma decisão muito de rentabilidade mesmo, né? E eu não acho aqui um estúdio mais arriscado do que a locação tradicional, assim. Eu, pelo menos, acho muito parecido e você tem uma liquidez tão alta, né? Que às vezes, entre um inquilino e outro, você vai ficar ali 1 mês e tal, que no Airbnb, vocês estão vendo aqui pelo meu exemplo, não tem isso. Está sempre ocupado ali, né? Então, aqui em São Paulo, nessas localizações centrais, perto de metrô, eu tenho olhado agora, né, muito mais focado na locação por diária. Né? Entendi. E essa questão de condomínio aprovar, você considera isso um risco? Porque você só consegue saber mesmo na convenção do prédio. Mas é porque a Assembleia determina isso, né? Na verdade, o incorporador, quando ele incorpora ali, ele, acho que no cartório ali já até tem a minuta, né, uma minuta provisória ali do que vai ser o condomínio, né? Obviamente que cabe na Assembleia depois, quando você, né, tem ali o condomínio, você aprovar, modificar, enfim, né? Então, de fato, existe essa insegurança jurídica, né, dos condomínios. Agora, existem alguns prédios, né, aqui em São Paulo, pelo menos, que eu conheço, mas em outras cidades, que eles já estão sendo meio que incorporados com esse objetivo, né? Então, quem está comprando... 70% do empreendimento é investidor. Mesmo que tenha assembleia, vai ser aprovado, né? Porque 70% de quem comprou é investidor. Aí você vai ver a votação, quem vai votar contra. Exato. Então, meio que o pessoal que já está comprando, não quer não ter Airbnb porque vai diminuir a rentabilidade, talvez, né? Falando de uma forma geral aqui. Então, eu acho que depende muito do empreendimento. Mas, de fato, é um risco, porque pode ser que daqui 5 anos, vamos supor que mude os proprietários tudo e decidam que não querem mais, não sei. Daqui 5 anos você já amortizou tudo. Claro que mudar a convenção também não é tão simples assim, né? Exige lá um procedimento, também não é assim, vamos acordar hoje e mudar a convenção de condomínio, né? Na pior dos casos, se não puder, você bota para vender.
Mas o ideal também é que, sei lá, se você quer Airbnb, que você procure um que mais investidores vão investir ali. Porque se for gente pra morar, velho, você pode se colocar numa enrascada ali. Eu falo isso porque tem um apartamento nosso na praia que no lugar, a gente não fez para Airbnb nada disso, a gente usa, né? E a convenção não deixa. Isso que na praia é bem comum alugar por diária, né? Muito antes de Airbnb. Assim, a gente fala hoje Airbnb Booking, mas... É locação por temporada. Porque locação por temporada tá na lei do inquilinato e antes de plataforma já se faziam na praia. Então é algo, não é algo novo, né? Eu acho estranho até. Eu não sou advogado aqui, mas eu acho muito estranho. Talvez seja mais de moradores na praia, não de investidores e nem de como é que fala? De temporada, né? Não de temporada, veraneio. São moradores ali. É um bairro um pouquinho mais ali... Afastado. Não afastado da praia, mas não é diferente pra praia, por exemplo, um pouquinho mais pra dentro da cidade. Foi a proposta do empreendimento, né? Acho que eles quiseram atrair esse tipo de comprador. É que na praia, se a gente for ver, né? Pegar aqui Santos, que eu vou bastante. Amanhã eu vou pra Santos. Se pegar a maioria dos prédios, eles são mais antigos, né? Não foram incorporados para fazer Airbnb, nem tinha na época, né? Mas ainda assim, é comum, no meu ponto de vista, assim. Eu me lembro que meus pais alugavam um apartamento na praia lá no Rio Grande do Sul para passar uma semana, 2 semanas, 3 semanas, né? Então, já existia essa cultura do short stay. Só não tinha o nome short stay nem Airbnb, né? Era, sei lá, locação por temporada mesmo. Você ajuda a sua audiência, tudo mais, a planejar uma renda passiva que cubra a renda da pessoa normal? Tipo, eu vou demorar tanto tempo para eu conseguir ter a renda que eu preciso passiva com imóveis. É uma boa. Eu não cheguei a fazer um estudo, da vida financeira das pessoas para entender, né? Claro, isso vai mudar muito de cidade para cidade, se tem filho, se não tem filho, né? Isso muito legal, falar liberdade com imóveis. Quantos imóveis eu tenho que ter alugando para manter o mesmo padrão de vida que eu tenho hoje trabalhando, sem precisar trabalhar. Me perguntaram hoje, né, quantos imóveis eu quero. Eu falo que eu vou me aposentar antes dos 40, né? Então a minha ideia é realmente conseguir construir aí um patrimônio em imóveis alugados que paguem todos os meus custos e da minha família até os 40 anos, né? Eu acho que hoje eu precisaria na casa de entre, uns 15 estúdios, vamos dizer assim. Eu acho que estaria tranquilo, porque assim, eu também não sei qual vai ser a inflação nos próximos 7 anos, nem o padrão de vida que você vai querer daqui eu não tenho filho hoje, né? Mas eu acho que hoje, pensando em uns 15 estúdios rendendo um pouco menos de 3 mil reais, uns 40, 45, acho que daria pra... Dá pra viver uma vida tranquila, né? Em média. Já pensando com filho, né? Isso, em média, hoje, muito menos conseguiria, mas isso, né? Que ele colocou 40 anos, porque começou com 15 também, né? Tá de brincadeira, né, velho? A gente que começou na idade normal. Com 14 anos a gente não fazia site. Nem perto disso. Mas jogava SimCity. Eu comprava jogo de PlayStation 1, PlayStation 2 original no eBay, em leilão, porque tinha leilão no eBay. Tinha. Lembra? Tinha leilão de jogos lá, jogos originais. Aí eu comprava, tipo, Guitar Hero por $8 e vendia por 40, $30. Jogava um pouquinho, claro, depois vendia. Você já tava trabalhando, o lucro tá na compra, né? Exatamente. Já tava em leilão. O cara já tava fazendo leilão. Né? Quanto em média você tem de rentabilidade? Você acha que é possível nos imóveis? Então, eu tô no short stay, né, alugando por diário, eu diria que uma média aqui em São Paulo entre 10% e 12% ao ano, sem considerar a valorização potencial do imóvel, né? Aí, talvez, se o imóvel corrigir, a inflação, 4%, 5%, você soma aí, né? Você tá considerando as receitas mês a mês. Isso. E no long stay, talvez ali entre 8% e 9% ao ano, né? Fazendo uma locação tradicional. Então, vamos dizer que a diária aqui, ela tá dando uns 3% a mais, assim, no ano, né? Que, se você considerar no longo prazo, na tua taxa interna de retorno, é bastante coisa. É bastante coisa. Muito bom. Galera. Legal. O alvo é ter um fundo residencial. Que a gente vai ter um monte de renda aí com cabana. Fazer um fundo cabana. Ó, quando a gente for fazer a série da desconstrução
de Airbnb cabana, vamos chamar o Pedro, então, pra ele fazer o... Eu vou ter que ter uma cabana, então, pra falar, né? Vou ter que construir, favor, então. Vamos lá. Já vai se programando aí, pra ter uma cabana. Não esqueçam aí, ó, quem tem terreno... A gente já constrói 10 de uma vez logo. Ô, louco, Mate, calma, velho. Vai ser no seu nome esse crédito. Não, pra valer a pena fazer o fundo imobiliário, né? Não, a gente não trouxe nenhuma empresa de wood frame aqui pra ajudar a gente nessas cabanas, hein? Calma aí. É uma ideia boa. E se você chegou até agora e não se inscreveu no canal, não comentou nada, não mandou pra ninguém, pô, agora é o momento, né? Você não merece ter renda passiva. Sua taxa de ocupação vai ficar baixa. Sua taxa de ocupação não vai passar de 10% se você não fizer isso agora. O cara vai alugar o seu Airbnb e ele não vai embora no checkout. Essa é a pior coisa que pode acontecer. A gente vai desejar o mal pra você se você não fizer isso. É brincadeira, a gente não deseja o mal de ninguém. Tá? Mas eu queria só, antes da gente caminhar pro final aqui, pedir pro Pedro explicar um pouco, para quem quer entender a escola de imóveis, participar dela também, como que funciona? Boa, primeiro segue lá, @escola de imóveis, né? Para você acompanhar, eu realmente posto conteúdo todos os dias de imóvel, de Airbnb, de mercado, notícia, enfim, meio que você vai conseguir também se atualizar ali do mercado. E aí, de tempos em tempos, obviamente, eu abro ali a turma do treinamento, na qual eu faço, tem uma parte que está gravada, uma parte que é mentoria ao vivo, para você que realmente, né, quer aprender ali como investir no imóvel para renda. Seja locação tradicional ou Airbnb, o treinamento ali vai te fazer o passo a passo ali para você fazer exatamente o que eu mostro ali, é o que eu faço. É realmente os números, as planilhas, é o que eu estou fazendo ali comigo, eu vou lá e mostro ali, é realmente a vida real, a prática de um investidor, pessoa física no mercado imobiliário. É isso aí, skin the game, a gente gosta isso disso. Mesmo. Top. Isso aí, isso foi mais um episódio. Antes de finalizar aqui, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final pro pessoal de casa aí. Boa. Bom, queria agradecer quem acompanhou aqui o podcast até agora. Acho que foi um papo muito legal. E, cara, assim, o mercado imobiliário ele é muito legal. Ele, tem uma relação que eu já falei de risco-retorno que é bem saudável no meu ponto de vista. Você não precisa tomar um risco absurdo ali para conseguir um retorno interessante. Mas, claro, né, vamos aprender, vamos fazer conta e vamos investir aí que realmente dá para ganhar dinheiro nesse mercado. É isso aí. Foi mais um episódio, né, Rodrigão? É isso aí. Brincar de mercado imobiliário não é fácil, mas é bem legal. Cara, só dá um pouco de trabalho e leva um pouquinho mais de tempo, né? Isso. E tem que ter um conhecimento também ali para saber o que tá fazendo e gastar pouco, né? Saber como gastar, né? Quanto mais você ouve o Mi Casa, menos você gasta. Ó, só esse episódio aí, se você economizou aqueles 9 metros quadrados lá, você já economizou uma grana. Uma grana. É verdade. Uma grana. É isso aí, galera. Até a próxima semana. E Obrigado. tchau. Valeu. Tchau. Valeu! Boa.